remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Assim diz na tradução Nova Almeida atualizada. Eu quero, antes de qualquer coisa, fazer um contexto panorâmico do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um manual da sabedoria divina. O livro de Provérbios tem 915 versículos distribuídos em 31 capítulos de grandes ensinamentos. Através do livro de Provérbios, nós temos ensinamentos poderosos sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida familiar. No livro de Provérbios, nós temos ensinamentos poderosos sobre o trabalho. No livro de Provérbios, nós também aprendemos que sempre temos a necessidade de ser justos, de sermos misericordiosos. Em Provérbios, nós recebemos pesados alertas sobre a preguiça, sobre a ganância, sobre a idolatria, sobre a língua mentirosa. Em Provérbios também aprendemos que devemos fugir e que não podemos ser infiéis às nossas esposas, que devemos ser submissos às leis do Senhor. No livro de Provérbios, aprendemos como os pais devem cuidar dos seus filhos e como os filhos devem, sim, obedecer aos seus pais. Estudar o livro de Provérbios é fazer um curso de pós-graduação aos pés do grande sábio Salomão. É como se você estivesse fazendo um doutorado lendo Provérbios. É a sabedoria que Deus colocou para nós, mas não a sabedoria secular, não a sabedoria científica, mas uma sabedoria divina, onde através dessa sabedoria nós sim obedecemos os preceitos do Senhor. Como escreveu Matthew Henry, ele coloca assim para nós: estes provérbios de Salomão não eram meramente uma coletânea de dizeres sábios que tinham sido transmitidos anteriormente, como alguns imaginavam, mas foram ditados pelo Espírito Santo de Deus a Salomão. E o mesmo Espírito Santo que conversou com Salomão, ele conversa comigo e ele está conversando com você. Ele está se movendo no seu coração. É Ele que nos faz se arrepender, porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. O Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros. O Espírito Santo que foi enviado como Consolador para nós. E nós estamos diante de um versículo pequenino, porém profundo, poderoso e atual. O título dessa mensagem, ele é bem peculiar. E tem tudo a ver com a leitura que nós fizemos aqui. Para quem está anotando, o título dessa mensagem é Preservando os Marcos Antigos na Era das Novidades. Preservando os Marcos Antigos na Era das Novidades. E eu quero fazer uma pequena exposição desse versículo. Quando a gente se depara com a expressão não remova, não remova, eu quero falar um pouquinho sobre esse imperativo negativo, porque existem imperativos afirmativos, faça, e imperativo negativo, não faça. E aqui nós estamos diante de um imperativo negativo, não remova. Esse imperativo negativo, muitas vezes ele não é bem acolhido, sobretudo pela geração do agora, pela geração das novidades, pela geração do pós-cristianismo, pela geração que se diz tão cientificamente capaz e tão espiritualmente morta. O livro de Provérbios registra 213 ocorrências da expressão não. São 213 ocorrências. Entre o capítulo 22 e o 24, que tem como título Os 30 Provérbios dos Sábios, nós temos quase 20 imperativos negativos. Quase 20, se eu contei direito. Em toda a Bíblia, nós temos mais de 8.400 citações da expressão não.
No Antigo Testamento, são quase 5.770 ocorrências. No Novo Testamento, 2.644 vezes. Em contrapartida, a palavra sim. Vamos fazer um comparativo do não que a Bíblia coloca para nós e do sim que a Bíblia coloca para nós. Sim aparece apenas 462 vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, apenas 316. No Novo Testamento, 146 vezes. Mas isso não quer dizer que o Deus do Antigo Testamento, ele era mais rigoroso. Porque proporcionalmente, de acordo com a quantidade de livros do Antigo Testamento com o Novo Testamento, nós temos uma proporcionalidade. Ou seja, a mesma quantidade proporcional de nãos do Velho Testamento é igual ao do Novo Testamento. E por que será que tem tantas vezes, tantas ocorrências da expressão não na Bíblia? Talvez, irmãos, talvez quase que com certeza, é porque nós lutamos todos os dias contra a nossa natureza. É porque precisamos ser lembrados pelo Senhor de tantas e tantas vezes que precisamos lutar contra a mentira, a prostituição, contra os nossos desejos pecaminosos, contra a nossa essência que é herdada desde o Éden, desde a queda. Tantos nãos estão na Bíblia, não porque Deus é um Deus malvado, ditador, absolutista, mas porque precisamos sim ser lembrados que precisamos ter limites. Um não é um limite. Eu tenho 2 bebezinhos que não conhecem, depois eu apresento, uma dupla fantástica, que todo dia nos impressiona. Graças a Deus o meu coração é um coração saudável, porque senão eu já teria partido para os céus. Vocês não têm noção, todo dia é uma alegria, um susto, um choro, e também tem umas raivinhas, eu não vou mentir. Amados, mas os meus filhos, os bebês, os pequenos, já estão escutando os nãos do papai e da mamãe, porque nós precisamos impor limites. A nossa sociedade é cheia de nãos. As placas nos sinais de trânsito: não estacione, não ultrapasse, não beba, misericórdia, se você for dirigir. Tem tantas coisas que precisam do não. E em contrapartida, nós estamos em uma sociedade em que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com o não. Os psicólogos já afirmam que essa juventude da pós-pandemia tem muita dificuldade de lidar com a palavra frustração e com a palavra não. Ainda, dando continuidade, tem a expressão marcos antigos. A palavra está no plural. A expressão limites antigos, literalmente falando, dentro desse contexto em Provérbios, nos leva a uma visibilidade de demarcação de território. Essas divisas eram consideradas extremamente sagradas pelos povos antigos, até pelos pagãos, até pelos romanos. Para você ter uma ideia, até entre os muitos deuses do panteão romano, eles criaram um deus para essas divisas, para essas pedras colocadas para demonstrar que esse território tem dono. Ele vai até aqui. E eles criaram um deus chamado de Terminus, daí a palavra término ou terminal. E as pessoas adoravam esse deus. E ele era colocado em uma espécie de pedra, olhando para dentro do território. E de acordo com a cultura romana, esse deus tinha como função olhar e preservar, proteger esse território. Na cultura hebraica, também era muito importante, muito sagrado, essa questão do respeito aos limites, a esses marcos que foram colocados pelos antigos. Algumas passagens da Bíblia colocam isso para nós.
Nos livros da lei dos profetas, nós temos em Deuteronômio, capítulo 19, e no capítulo 27, ocorrências sobre os marcos. Eu vou ler uma para nós. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberão na terra do Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que dela tomem posse. Nos livros sapienciais como Jó, há os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Em Provérbios, um pouquinho depois, no capítulo 23, no verso 10, na parte A, também diz para nós: não mude de lugar os antigos marcos de propriedade. Em Reis, que é um livro histórico, o ganancioso rei Acabe viola esse direito sagrado, quando ele tomou a vinha de Nabote. Amados, biblicamente falando, estabelecer os marcos já era uma prática antiga, respeitada, onde eram feitos vários alertas. Não mudem de lugar o que foi estabelecido pelos antigos, pelos antepassados, pelos seus pais. Ainda nesse versículo temos a expressão seus pais colocaram. Veja que nós temos um plural. Os antepassados colocaram. Os ancestrais bíblicos colocaram. Se você for um pouquinho mais criativo e sensível a essa realidade, você vai lembrar dos nossos pais na fé. E colocaram, ou seja, estabeleceram, fincaram. Muitas vezes com muita dificuldade. Com muita dificuldade. E após colocar esse contexto do livro e fazer uma pequena exposição dessa passagem, eu quero trazer para nós uma reflexão da parte do nosso Deus, que falou muito ao meu coração, e que eu acredito que vai falar muito, que tem falado muito à igreja do Senhor. Vamos aqui a algumas aplicações do que a gente acabou de apresentar para a igreja, sobre remover os marcos. A primeira aplicação que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós não podemos invadir o direito do outro. E às vezes isso acontece de forma velada, escondida ou de forma explícita. Não podemos invadir o direito do outro. Não podemos tomar posse de algo que não é nosso. De acordo com o livro de Judas, no versículo 3, nós temos aqui, em termos espirituais, marcos antigos da fé cristã, que foram entregues aos santos. E aqui, gente, amados, nós não estamos mais falando no sentido literal das coisas, e sim no que Deus estabeleceu para o homem. Os valores cristãos, os valores eternos de Deus, que não devem ser mudados, em hipótese nenhuma. Em outras palavras, a fé cristã não pode ser manipulada. A fé cristã, ela não pode ser alterada. C.S. Lewis, um teólogo, escritor muito famoso, você já deve ter ouvido falar dele. Ele criou uma expressão chamada de esnobismo cronológico, em que ele coloca para nós o seguinte: o esnobismo cronológico defende a ideia de que tudo que é novo é melhor, mais correto, mais atual do que é mais antigo. E nós temos nessa citação dele algo muito, muito atual. Possivelmente você que é crente de verdade, como eu tento ser, nós tentamos ser assim, que batalham pela fé, você já deve ter sido chamado pelo menos uma vez de ortodoxo, de retrógrado, de fanático, de quadrado. E é uma honra ser chamado de quadrado em uma sociedade perdida. É uma honra ser chamado de retrógrado em uma sociedade que se diz progressista, mas que caminha a passos largos para o inferno. É uma honra e uma responsabilidade. Aqui nós temos a ação dos falsos líderes que manipulam a fé, que inserem no meio das igrejas
uma falsa doutrina, um legalismo doentio e que enganam muitas pessoas. Não esqueça, se é novidade, não é bíblico. E se é bíblico, não é novidade. Porque a Bíblia, o cânon, está fechado há muito tempo. Há milhares de anos, essa palavra fala conosco, nos orienta, é a nossa regra de fé. Ela não é novidade, igreja. Não existe novidade para a Bíblia. A palavra do Senhor está fechada. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir a orientação do Senhor? Leia a Bíblia. Então, se é novidade, a doutrina, então ela não é de Deus. Porque tudo que Deus tem para falar com o seu povo está na Bíblia. E se é bíblico, não é novidade. Mas nós vivemos na era das novidades, da geração das novidades, em que as pessoas aplaudem o novo, em que as pessoas adoram o novo, em que as pessoas reverenciam o novo e olham para as coisas mais antigas e veem como algo que precisa ser esquecido, enterrado. Vamos comparar a Europa do hoje com a Europa da Reforma. A Europa hoje vive a época do pós-cristianismo, igrejas fechando, quantos irmãos abandonando a fé, e seitas em ascensão, o relativismo moral crescendo, o secularismo tomando conta de tudo, o universalismo tomando conta das igrejas. E quantas igrejas estão sendo agora abandonadas? E se a igreja no Brasil não arregaçar as mangas, ou dobrar o seu joelho no chão e começar a fazer a sua parte, que o Senhor tenha misericórdia de nós, isso pode chegar no Brasil. Temos que ter cuidado com isso. A igreja precisa orar, precisa ler a palavra, e não pode arredar o pé. Não pode arredar o pé. Nem sempre você vai ser um politicamente correto. Os irmãos que se batizaram hoje, se preparem, porque as lutas serão grandes, mas o Senhor dos Exércitos é com cada um de vocês. Vocês externaram para a sociedade que tem um dono, e esse dono se chama Jesus. Vocês externaram para a igreja, e externaram para todo mundo através das fotos que eu vi. Eu ainda não curti, mas eu já vi lá no Instagram da igreja, que vocês têm um Salvador, que vocês não pertencem a essa sociedade, que vocês, sim, muitas vezes vão ser chamados de politicamente incorretos, e vocês vão incomodar, e essa é a função da igreja, a igreja que incomoda, a igreja que ilumina. É por quê? Porque refletimos a luz de Cristo. O Senhor está em nossos corações, e nós temos que extravasar essa palavra a cada diálogo. E o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre remover essas coisas. Eu não estou falando de dogma, eu estou falando de fé. Eu não estou falando de legalismo, eu estou falando da palavra de Deus, a lei santa do Senhor, que inspirou homens, inspirou os profetas. Deus soprou e os profetas escreveram, e aqueles homens santos escreveram, e está aí a palavra de Deus. Deus se revelou ao homem através da escrita. Deus se revelou ao planeta Terra, a essa sociedade, através da escrita, e foi uma revelação progressiva, em que Deus vai se mostrando aos poucos. Amém. E aqui estamos nós. O que a Bíblia fala sobre isso? Jeremias 6,16: permanecei no caminho, e vede, e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai nele, e achareis descanso para as vossas almas. Amém. É o que o Senhor tem para nós. Vamos aplaudir os nossos irmãos bereanos, que em Atos, no capítulo 17, versículo 11, a Bíblia coloca para nós o registro que eles dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. E por não lermos a palavra do Senhor, muitas vezes a gente balança a cabeça e aceita muita coisa que não é de Deus.
Marcos indicam fronteiras e limites. Limites que precisam ser estabelecidos. Proibições, tradições, ortodoxia, autoridade, submissão. E a gente se depara com o quê? Problema. Por que nós nos deparamos com problema? Eu não preciso explicar muita coisa. Na sua escola você vê isso. Dentro da sua casa você vê isso. Em algumas igrejas a gente vê isso. Pessoas que não toleram o não. Pessoas que não conseguem se submeter. Pessoas que não conseguem conviver com a presença de uma pessoa acima. Pessoas que não convivem bem com a palavra autoridade. E que rotulam tudo como figura de um opressor. Eu fui taxado de opressor semana passada na escola em que eu trabalho, porque estavam criticando a figura do pai e colocam o pai como figura de opressão. Eu sou pai, irmãos, e eu não sou opressor. Eu tenho um pai, meu pai nunca foi opressor. Amém. O Senhor Jesus, Deus é meu pai e Ele não é opressor. Ele é amável e todos os dias Ele me segura com a sua mão. Do mesmo jeito que Deus segura na minha mão para que eu não caia, Ele quer segurar na sua mão também. Agora você precisa se submeter, porque ai dos rebeldes, ai daqueles que querem destronar o Senhor. Do Senhor ninguém zomba, Ele não se deixa escarnecer. E a palavra do Senhor é muito clara, quando coloca para nós castigos severos às pessoas que se colocam como rebeldes diante da lei de Deus. Isso não é novo. A rebeldia humana não é nova. A ideia de tirar Deus do trono para colocar tanta coisa no lugar dele não é nova. Mas nós sabemos o triste fim dessa história. A geração da permissividade. Tem músicas terríveis que muitas pessoas cantam, talvez até inocentemente. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não deixe a vida lhe levar, porque enganoso é o coração do homem. Assim diz a palavra de Deus. A vida pode te levar para lugares terríveis. A vida pode te levar para muito longe do porto seguro, que é o Senhor. E talvez você não tenha força para nadar de volta. E você pode se afogar no caminho. Precisamos obedecer mais? Sim, precisamos. Ser submissos? Sim, precisamos. E o que é que nós, com o que é que nós nos deparamos quase todo dia? Jovens rebeldes, difíceis, que muitas vezes são mentes manipuladas por intelectuais com as piores intenções possíveis. Eu me deparei, já até compartilhei com os irmãos, trazendo aqui, mais uma vez, nessa exposição, eu me deparei com um cartaz na escola que eu trabalho, com algo que aí não deixou, e me incomoda muito, que não deixou de gritar na minha cabeça. E no cartaz tinha assim: precisamos obedecer, na verdade, precisamos pensar mais e obedecer menos. Isso é extremamente perigoso, diabólico, porque colocamos aí o relativismo da palavra do Senhor para todo mundo ver. A rebelião, as claras. E aqui nós não temos algo discreto, é algo escancarado. Quando a palavra de Deus coloca para nós que precisamos ser submissos ao Senhor. Sujeitai-vos, humilhai-vos. Quantas expressões de submissão a palavra coloca para nós. E precisamos sim exercitar isso todos os dias. A obediência é um dos resultados de amar a Deus. Está escrito lá em João, no capítulo 14, no versículo 15, 23. Se me amardes,
guardareis os meus mandamentos. Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e viremos a ele, e faremos nele morada. Mas precisamos de obediência. Então a obediência é um marco que não pode ser tirado. A fé é outro marco que não pode ser removido. A oração é outro marco que não pode ser removido. O serviço e o amor ao próximo é outro marco que não pode ser removido. Sabemos até onde devemos ir. Então, se você sabe disso, não ultrapasse os limites que o Senhor colocou. Esse território tem um dono. Essa igreja tem um dono. E esse dono é ciumento. O Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas não foi vencido pela morte e ressuscitou. Ele olha para a sua noiva, que deve estar se preparando, porque vem aí um casamento mais lindo do universo. E nós vamos estar lá. Nós vamos para essa festa maravilhosa. Jesus obedeceu ao seu Pai, dando-nos um exemplo de como devemos obedecer ao Senhor. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, tem escrito o seguinte: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para permanecermos nesse amor e ser acolhidos por esse amor, precisamos guardar os seus mandamentos. João 15:10. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor. E sobre os marcos, em muitas igrejas, a sã doutrina está sendo trocada por entretenimento. Em muitas igrejas, a fiel exposição da palavra de Deus, o fiel estudo da palavra do Senhor, da lei do Senhor, está sendo trocado por achismos, por subjetivismo. Você não saiu da sua casa para vir até aqui para escutar a minha opinião sobre a Escritura. Antes de ouvir o que acham sobre a Escritura, veja o que a Escritura diz, e não o que dizem sobre a Escritura. É algo que você não pode esquecer. Vivemos numa realidade em que o pragmatismo está superando as leis que o Senhor colocou para nós. O que é isso, irmão Jean? O que é esse pragmatismo? Está funcionando? Pois então vamos continuar fazendo. Está trazendo gente para a igreja está lotada, então vamos continuar fazendo. Mesmo que para isso, a palavra de Deus que deveria ser proclamada em muitas igrejas por tanto tempo e de forma profunda, tem sido rasa. Isso é pragmatismo. Está funcionando? Pois vamos fazer assim, deixa assim, mesmo que de forma errada. A sociedade hoje é muito pragmática e temos que ter cuidado com isso. Quando comparamos aí a vida de serviço com a individualidade, é outro marco que a gente não pode esquecer, é um marco que a gente não pode tirar, é uma lei do Senhor que não pode ser removida e que devemos obedecer sim. O serviço, estarmos disponíveis para os nossos irmãos, estarmos disponíveis para a nossa liderança, para o nosso pastor. Temos que refletir sobre os nossos atos em relação à geração do agora, à geração da novidade. E mais uma vez, eu quero deixar claro para os irmãos: se a doutrina é nova, ela não é bíblica. Porque se ela é bíblica, ela não é nova. Ela é antiga. Há muito tempo o Senhor já fala com o seu povo. Já tem falado com o seu povo. Há tantos e tantos anos. E hoje o Senhor fala conosco através da sua palavra. Que nós não podemos esquecer isso. Não podemos tirar do lugar o que o Senhor colocou. Amém. Agora, o que é crítico, perigoso,
danoso. É quando a gente para pensar na criação. Quando Deus disse para os astros, planetas, fiquem desse lado. Terra, você vai ficar aqui. Sol, esse é o teu lugar. Estrelas, se espalhem nessas posições. Quando Deus olhou para o planeta e disse: oceanos e mares, vocês virão até aqui, e daqui vocês não vão passar. Mas quando Deus olha para o homem e fala: vem, o homem responde: não. Eis o problema. Como toda a criação obedece a Deus, e nós temos o despeito de dizer não para o nosso Criador. E eu estou olhando para muita gente aqui hoje. A igreja está cheia, está linda. E eu espero que você já tenha dito um sim para Deus. Quando você escutar a voz do Senhor e a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se você já disse um sim para Jesus ontem, diga um sim para Jesus hoje. Se você ainda não fez isso, faça enquanto você pode fazer, porque naquele grande dia ninguém será visto como inocente. E queira Deus que esse não seja o último culto, a última celebração de aniversário que você vai assistir. Queira Deus que você tenha uma outra oportunidade de chegar para o seu primo, sua prima, seu tio, seu pai, seu vizinho, para proclamar que Jesus é o Senhor. Grandes pregadores em algumas vezes já disseram: as pessoas que estão no pecado, e já finalizando aqui, as pessoas que estão no pecado é como se estivessem em uma casa em chamas. Em uma casa em chamas que vai ruir, que vai desabar. E nessa casa está o seu primo. E nessa casa está a sua mãe que ainda não tem Jesus. E nessa casa que está pegando fogo, nessa casa que vai desabar e que vai ser ruína para essas pessoas, nós temos o seu vizinho, o seu colega de trabalho, a pessoa que você diz que tanto ama. E você está do lado de fora dessa ruína. Você está do lado de fora dessa catástrofe, dessa tragédia. E eu quero te perguntar só uma coisa. Você vai ficar parado olhando a casa pegar fogo sem resgatar a pessoa que está lá dentro? A pessoa que você tanto ama que está lá dentro? Porque essa casa vai desmoronar. O fogo vai tomar de conta. E você vai ficar parado do lado de fora esperando que tudo isso aconteça? Isso é um desafio para mim como pregador, como diácono dessa igreja, como esposo, como filho, como sobrinho. Precisamos proclamar a Deus, precisamos sim encarar o desafio de pregarmos o Senhor em tempo e em fora de tempo. São marcos dos quais a gente não pode fugir. São pedras que foram colocadas pelo Senhor na nossa vida, que nós temos que olhar para essas pedras e para esses territórios e para esses limites e perceber: Senhor, eu estou submisso, eu não vou passar daqui. Esses limites foram colocados por Deus, eu não vou remover. E se esses marcos mostram para nós até onde nós devemos ir, também mostram para o mundo que essa terra tem um dono. Que somos parte de um território sagrado, comprado com sangue, o sangue de um Deus que se fez homem e que sofreu as piores torturas que um ser humano poderia sofrer por causa do pecado, do meu pecado, do seu pecado. E hoje é noite de salvação, reconciliação, de celebração. Hoje é noite de resgate. Hoje é noite de perceber os limites que Deus colocou. Hoje é noite de declarar para esse mundo, para essa sociedade, que eu sou território de Deus, sou um território do Senhor, comprado com sangue, comprado pelo amor. E estamos aqui como igreja para declarar isso. E se você entendeu a palavra do Senhor, diga amém e glorifique o Senhor. Glorifique esse Deus. Aplauda o nome do Senhor, que glorifica o nome dele através da sua palavra. E eu vejo pelos
preso às drogas. Seja você um canal de milagre, um mensageiro da paz e da esperança. E essa é a nossa missão, esses são os nossos marcos. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu espero que você tenha entendido a palavra do Senhor. Eu entendi. E eu vou guardar isso no meu coração. Que você guarde no seu coração. E que você aplique todos os dias na sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe.